Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e esse aqui é o nosso canal em que a gente conversa sobre atualidades do mundo do direito, pontos interessantes, novidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que está relacionado com o direito previdenciário e com o direito trabalhista. É um tema que tem a ver com a pessoa com deficiência e alguns desdobramentos para as empresas. Mas antes da gente falar do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, curte todos os nossos vídeos, compartilha com os seus amigos da rede. Pode rodar a vinheta, João. Como antecipado, nós vamos falar no vídeo de hoje acerca de um tema que é interessante porque ele passa tanto pelo direito previdenciário quanto pelo direito trabalhista. É uma questão de inserção da pessoa com deficiência que tem que ser levada em consideração, especialmente no momento que a gente está vivendo, depois da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então a legislação preocupada com isso, ela cria, de certa maneira, algumas obrigações que as empresas devem cumprir para que se respeite a inclusão dessa pessoa com deficiência e também o trabalhador reabilitado, que é aquele que, de certa maneira, teve algum tipo de acidente do trabalho e precisa ser reabilitado na empresa para que ele não fique à margem. Se não fosse a legislação, provavelmente muitos desses trabalhadores estariam sem nenhum tipo de respaldo, não teriam condições de conseguir um posto no ambiente de trabalho. Então a legislação ela cria essas prerrogativas. Obviamente que isso não é uma questão nova, isso não veio do Estatuto da Pessoa com Deficiência para cá, é uma legislação dos anos 90, mas que foi, de certa maneira, aí ainda mais impactada com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para você que não conhece ainda isso que a gente está conversando, nós estamos falando sobre a questão da obrigatoriedade do cumprimento de cotas para a inclusão dessas pessoas com deficiência e os reabilitados. Portanto, o artigo 93 da Lei 8.213 de 91 diz que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: se forem até 200 empregados, 2% deles devem ser beneficiários reabilitados ou portadoras de deficiência. Da mesma forma, se for uma empresa que tenha de 201 empregados a 500, 3% devem ser de beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. De 501 empregados a 1.000, 4% devem ser nessas condições. E acima de 1.001 empregados, 5%. Pelo que a gente acabou de tirar da informação da legislação, observa-se, portanto, que a empresa precisa cumprir com esses requisitos impostos pela lei. Então, a lei, preocupada em inserir essas pessoas no mercado de trabalho, coloca essa obrigatoriedade das cotas. Assim, a empresa ela tem que comprovadamente dizer que está cumprindo com essas determinações, comprovando e fazendo periodicamente a prestação de contas disso para os órgãos públicos. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho pode intervir para fiscalizar se de fato essa legislação está sendo obedecida, e não tem como a empresa dizer que não acha esse tipo de trabalhador, porque a questão aqui da pessoa com deficiência se inclui em vários aspectos. Pode ser o cadeirante, pode ser o deficiente auditivo, visual, com algum tipo de deficiência mental que não impossibilite ele de trabalhar. Portanto, a empresa deve ser cumpridora desses itens que nós acabamos de comentar para que haja uma inclusão efetiva dessas pessoas no mercado de trabalho. Bom, o objetivo então desse vídeo de hoje é, além de fazer você que ainda não conhece a necessidade do estabelecimento de cotas, é que também você entenda que a empresa, quando ela manda embora, demite um empregado que é deficiente ou reabilitado, ela deve repor um outro empregado nessa mesma condição para que ela continue cumprindo com a legislação. O que acontece em algumas situações é que a empresa demite esse empregado deficiente ou reabilitado e não faz a comprovação de que recontratou o empregado nessa mesma condição. Numa hipótese como essa, há discussões na Justiça, principalmente na Justiça do Trabalho, com relação ao alcance dessa questão. O que deve ser feito numa situação como essa? O que se tem entendido é que quando a empresa
demite um empregado deficiente ou reabilitado e não coloca outro na mesma condição no seu lugar, esse empregado demitido tem direito a ser reintegrado no cargo. Por quê? Porque a empresa descumpre com a determinação legal. Nesse sentido, nós temos o entendimento de que 7 das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho já decidiram no sentido de determinar a reintegração e o pagamento de indenização por danos morais, no caso até de R$30 mil, a trabalhadores com deficiência que foram demitidos sem justa causa e sem que houvesse a contratação prévia de substituto. A contratação de substituto também com deficiência é exigida em razão dessa lei de 1991 que nós já comentamos. Assim, empresas com mais de 100 funcionários devem garantir de 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS. Assim, essa legislação ela é uma proteção para a pessoa com deficiência, mas também é uma imposição, é um ônus para os empregadores. Portanto, fique atento a essas questões para que, se você se amolda a uma situação como essa, sempre que você for demitir um empregado com deficiência, previamente contrate um outro no seu lugar, para que você não corra o risco de ter que pagar essas indenizações por danos materiais e morais e também descumprir com a legislação, que pode, por que não, gerar inclusive infrações administrativas por parte dos auditores do trabalho. Então fique atento, cumpra com as determinações e se você tem alguma dúvida em relação a esse ponto, é só você comentar aqui embaixo que a gente está à disposição para responder. Até logo e até a próxima.